qual o melhor gringo que já vestiu a camisa do Flu? Rapaz. Porque são épocas, né, cara? A gente, assim, eu sou muito contra o extremismo, assim. Você vê um gol, fala, o maior gol do Maracanã, o melhor centroavante que o Fluminense deu. Eu tive uma explicação uma vez de um professor, lá pela Anatorg, lá o professor Maurício Murad, que ele fala que essa questão de ídolo, ela é extremamente pessoal e emocional. Por exemplo, você tá no Maracanã, aí você vê um título brasileiro com um gol do Fred. Depois você pega um livro totalmente frio e lê lá naquele livro sobre o Ézio. Quem vai ganhar essa paixão? O Fred, que você vibrou, chorou, comemorou um título, e não o Ézio, que você não viu, por exemplo, e está numa página de livro. Então essa coisa, eu acho que é muito o que você vive, não tem o maior de todos Mas os tempos. Os que você viu, quem foi o maior? Cara, gringo. Poxa, se eu pegar Romerito, eu acho que foi um grande jogador. Conca jogou tudo naquele campeonato. Já agora Cano e Arias. Cano e Arias tem que estar nessa prateleira. Se você quiser me soprar aí na sua opinião. Tem umzinho aí, desses que você citou aí, Romerito, Conca, Arias e Germancano. Eu acho que você citou os 4 principais, pelo menos dos últimos... Da minha época. 20 anos. Você de pode 80 voltar pra mais. cá. Você pode voltar, tem o Doval lá nos anos 70. Então, mas aí eu não vi de fato. O Romerito estava nos anos 80 e tal. Até o próprio Romerito, eu vi muito mais depois de crescido, vivendo ali... Quem não sentou numa mesa com o Romerito no Fluminense para tomar uma cerveja e jogar a conversa fora, eu fiz uma amizade absurda com o Assis, senti muito a partida dele, porque o meu cunhado, ele comprou uma franquia da sua Tricolor, a franquia do Centro, e lá eram 2 lojas, e ele criou uma calçada da fama para movimentar a loja. O jogador botava o pé e tal, fazia um evento, e o primeiro jogador foi o Assis. E ele achou o Assis em Curitiba numa época que não tinha celular. Estou falando de 2003, 2004. Uma época que não tinha celular e que não tinha... assim, não tinha essa... Tinha menos, bem menos que hoje. Tinha o jogo da cobrinha. Não tinha foto. Não tinha essa comunicação farta do outro lado do mundo, né? Então ele propôs o Assis de vir para o evento e deixar ele aqui no final de semana. Nisso, nós nos mobilizamos, já tínhamos um grupo no Fluminense, nossa querida Terça Insana, com Pedrão Carneiro, Bernardo Belfort e tal. E falamos, não, vamos levar o Assis pro Fluminense. O Fluminense tem que aproveitar que o Assis está aqui, porque o Assis tinha se distanciado do Fluminense e nunca mais apareceu. Conclusão, o Fluminense absorveu o Assis, fez dele embaixador, deixou ele aqui 1 mês e meio, ficou renovando passagem dele, renovando hotel, e ficou aqui 1 mês e meio. E nesse mês e meio, cara, eu vivi quase que dia sim, dia não com o Assis. Era balada, era encontro de torcedores, era futebol, nós tínhamos o futebol terça-feira no Fluminense, tinha um salão, ao ponto de a gente pegar táxi, o cara parar o táxi na praia de Botafogo, porque a gente conversando aqui, não, porque aí aquele gol, o Assis, e o Washington e o Romerito, ele falou, não, o Romerito falou pra mim, o cara parou o táxi, ficou olhando pelo retrovisor, falou, cara, você me fez chorar muito, preciso te dar um abraço, parou o carro, fez o Assis assinar um cheque do cara, assim, falou, ó, todo cara importante que eu pego, eu peço pra assinar meu cheque, um cheque aqui, eu tenho um cheque aqui, ó, porra de artista. Aí fez assinar e tal, então eu conheci eu costumo dizer que eu conheci o Benedito. Muita gente conhece o Assis, eu conheço, inclusive, eu tenho uma filha, se fosse menino eu ia colocar Benedito, eu ia brigar com a minha mulher, apesar de tricolor, mas não era o nome que ela queria, e ela é muito tricolor. Mas eu falei, menino é Benedito. E por conta dele. Então é um cara que assim, eu escutei muitas histórias daquele grupo ali, que os caras faziam churrasquinho, contado por ele. Churrasquinho no onde é hoje o parquinho do Fluminense. Eles acabavam de treinar, metiam um tijolinho ali, alguém saía para comprar carne e eles faziam um churrasquinho, eles ficavam bebendo ali e tal. Quer dizer, um grupo maravilhoso que eu tive. Então, voltando, as histórias do Romerito foram muito mais depois do que de fato vendo o Romerito jogar. Eu era criança, papo de 8, 9, 10 anos. Mas eu acho que foi um grande nome, um grande gringo. Agora, pra trás, cara, 80 virou pra trás, eu não vi. Não vi Doval, não vi uma galera que
que falam por aí. Agora também vi Maldonado, né? Também vi esses caras também na década de 90. E dos que você viu, qual foi o maior? Gringo. Ou está sendo, né? Porque ainda tem Arias e Cano atuando, fora os outros gringos que estão no Fluminense. Mas entre Romerito, Germán Arias e Conca, qual é o maior? Cara, o Arias joga mais do que o Cano hoje, mas o Cano, numa história, eu acho mais importante. Rei da América, goleador, fez muita coisa pelo Fluminense. Dos 4, né? Até porque, repito, a minha emoção com o Romerito é menor. Então faz um ranking pra mim desses 4 aí. Cano, Arias, Conca e Romerito. Romerito que foi alguém que se destacou na sua vida antes desses outros todos, Antes mas desses tá caras. em quarto ali. Mas porque a relação visual e sentimental ao vivo ali com o Romerito é menor. Eu era muito criança, era o Fluminense, não tinha essa capacidade de hoje a gente analisar o futebol do Conca, o futebol do Arias. Não era uma coisa de Fluminense, de campeão, de escalação, aquele pôster do placar que vinha dobrado. Entendeu? Eu tenho um disco da minha mãe que eu guardo com muito carinho, do Carioca de 80. Eu tenho também esse CLP. Né? Com a Jorge capa Cury, verde. Valdir Amaral, César Garotinho. Rios, Antônio Porto. Não, Garotinho não estava na Rádio Globo, não. É o disco da Rádio Globo, né? Do título de 80. Ele não tá? Não tem Garotinho. Garotinho estava na Rádio Nacional nessa época. Engraçado. Eu tinha quase certeza que ele estava na contracapa do. Mas enfim, eu tenho esse disco. Também, eu também tenho. Então, assim, era uma emoção mais de Fluminense do que de jogador. A minha história vem mais um pouquinho para cá, o que eu lamento, porque ver com os olhos que eu tenho hoje, com o sentimento que eu tenho hoje, o time do Tri seria sensacional. Saborear aquilo ali. E o teu ídolo, pelo que você falou, é o Assis? Mas um papo que sempre o Tony Platão, inclusive quero desejar melhoras para ele, que ele está se recuperando. Um abraço pro Tony, estamos sempre aqui torcendo, orando e torcendo por ele. Tá melhorando, vai sair dessa, e um beijo para Débora Cook, que está sendo qualquer fada madrinha, uma mãezona, uma parceiraça do Tony Platão. Então ele falava que você não pode fazer, que você não pode fazer uma lista de ídolos sem falar do Oswaldo Gomes. Sabe quem é? Não, quem é o Oswaldo Gomes? O Oswaldo Gomes foi o único daquele time que foi pro Flamengo que não foi pro Flamengo. Quem é o Oswaldo Gomes? Era o do atleta, o Fluminense não teve a dissidência, não teve a briga. Ah, sim, no primeiro time. Lá que foi pro Flamengo Regatas, ele ficou, montou um novo time e ganhou do Flamengo na primeira 3-2, nas primeiras decisões, Então ele fala, não tem como não botar uma lista, não botar o Oswaldo Gomes, que sustentou o futebol do Fluminense, que sabe lá, poderia ter acabado, poderia ter virado um clube social. Então essa dever de casa eu tenho que registrar que é do Tony, eu não teria capacidade para isso. Mas tem o Assis porque eu conheci a pessoa Assis, né, cara? Então você tem 2 sentimentos ali, você tem o sentimento do jogador Assis, do que ele fez pelo Fluminense, e da pessoa Assis, que adorava a caipirinha, e via rodando aquele canudinho, em tudo que é lugar, que era uma pessoa, 10. Aí você bota, e aí já falando de ídolos, né, aí colocando todo mundo nesse cesto aí, temos, né, bons goleiros. Eu acho que o Fábio tá na primeira prateleira, como conquista e como goleiro, tá junto ali com o Paulo Vitor, tá junto ali com o Félix, que eu não vi, mas a gente não pode esquecer. Dá pra fazer um time ali, cara. Dá pra fazer um time. O goleiro Kleber, campeão em 2005. Um cara que virou meu amigo, que a esposa dele virou amiga da minha esposa. A filha dele nasceu na época, eu fiz um macacãozinho da Yang. Ele mora no Rio, Kleber? Não, ele mora em Goiás. Eu fiz um macacãozinho da Yang Fluid, mandei pra ele botou na menina, tirou foto. Tinha sido goleiro do Botafogo antes também. O goleiro que não falava palavrão. Isso aí. Caramba, poxa! Hip hip urra! Ele defende o pênalti. Pensei que você não sabia. Sabia. Porque eu já contei essa história também. Porque eu tive uma sorte. Eu não sei se você vai tocar na história do Careca. Você tá sabendo? Sabe da história do Careca? Não. Não sabe? Não. Achei que tivesse vindo aqui pra isso. Eu conheci o Careca da torcida do Fluminense. Dos anos 80. Então, vamos lá. O Guilhermino, né? Então. Eu convivi com o Careca na arquibancada. Não, qual é a história? Conta aí pra gente, vai. Estou eu trabalhando com uma deputada federal no Rio de Janeiro, e época de campanha, churrascos de campanha, eventos. Vou eu com a deputada
já na direção da Yang Flu, para um churrasco na casa do dono do Jornal Povo. Lembra do Jornal Povo? Uhum. Você torcia e pingava sangue? Sim. Então, vou lá. Aí te apresenta aqui. Fluminense. Ela era muito Fluminense, ela levava um filho que era apaixonado e tal, tá sempre com a camisa do Fluminense e tal. Não, o pessoal da Yang aqui, o Frajola tá comigo aqui, diretor lá da Yang e tal, não sei o quê. Sentou um senhor de cabeça branca do meu lado e falou assim: eu sou o presidente da Acadêmicos da Rocinha e quero fazer o enredo do Fluminense. Como você vai me colocar para falar com o presidente? Cara, o Davi Fischel é uma pessoa que tá ali naquela prateleira ali do Oswaldo Gomes pra mim. Porque o cara pegou o Fluminense falido, quebrado. Para quem não sabe, o Remo da Flubutique, muito criticado, dava bola pro Fluminense treinar, comprava do bolso a rede para botar nas traves das Laranjeiras. Assim, dava o colete era liso, os caras treinavam sem camisa, com colete liso, dado por ele. E aí, eu falei assim, o Fischel tá nesse patamar aí dos ídolos e tal, e eu fiz uma grande amizade estando na frente da Yang Flu, com o Davi Fischel, carregamos aquela Série C ali. Eu conheci de perto aquela Série C ali, sem dinheiro nenhum, atrasando salário, que já vinha da B. Então eu passei bons bocados ali com o Fischel, tenho meu respeito, e graças a Deus ele foi muito legal comigo. E aí eu tinha essa abertura com o Fischel, dá licença, presidente, batia lá, tinha uma senhora que tinha sido 50 anos secretária de todo mundo, esqueci o nome dela, me perdoe, mas esqueci, tinha uma certa amizade com ela, que o Fluminense, ele era mais, como ele estava quebrado, falido, ele era mais humano. Você, sabe, tipo, só tem a gente. Irmão, não tem aquela coisa, eu sou o presidente, marca a hora. Sabe, só tem a gente, os meninos da torcida, os que restaram ali, Pagaio, o maluco da Força Flu, a gente ali, os meninos da Garra, e o presidente mais uns 3 ou 4, e o Fluminense está aqui. Então eu criei um respeito, uma intimidade com o Davi Fischel. Então, saí do churrasco, bati na porta lá, falei, presidente, falei com o pessoal de marketing antes, Marcos Furtado, se eu não me engano, era o diretor de marketing, e, quer fazer o Fluminense? Ele falou, não, marca uma reunião. E aí eu passei a ser o elo, passei a ser o contato desses caras, né? Eu marcava as reuniões, participava das reuniões, porque isso já 2002, época do centenário. E aí o presidente falou, bom, mas o carnaval já passou e tal. Ele falou, não, presidente, a comemoração é um ano inteiro, só tá com eventos no Fluminense até o meio do ano de 2003, então vamos comemorar, vamos fazer o carnaval em 2003. E aí o Fischel falou para mim, você vai ser o intermediário. Não tem muita gente aqui, não tem dinheiro, mas se você quiser fazer no bom sentido, esse leve trás, me passar as informações, participar das reuniões, ir lá, e misturou um pessoal do social, do marketing. E eu fui construindo esse carnaval, participando ali daquela construção. O carnavalesco fazia os desenhos, eu pegava os desenhos, levava no Fluminense, explicava pro Fischel, isso aqui, porque o carnavalesco ele não quis falar só do futebol do Fluminense. Ele quis falar da história do Fluminense, da cabra pastando lá para cortar o gramado, dos aviões da Segunda Guerra, do tênis, das enfermeiras voluntárias na Segunda Guerra, aquela história polo aquático e tal. Então ele desenvolveu um enredo muito rico do Verblon Rouge, os bailes de carnaval. Para 2002 isso, pro centenário. Pro centenário, mas no carnaval de 3. Já tinha passado 2. E a Rocinha estava no grupo A, acesso. E aí ele fez lançamento das fantasias no salão, no ginásio lá em cima, botou um palco, teve o lançamento das fantasias, das alas, todas lá, fez um futebol com o Madureira, um jogo do Carioca, a bateria da Rocinha entrou no campo no intervalo com o Mulato e tal, e eu coordenava aquilo ali, junto com o pessoal da torcida, o pessoal do social e tal. Quando chegou, assim, em janeiro, carnaval ali para fevereiro, março, que eu não lembro a data, ele falou, o carnavalesco Luciano, falou assim para mim, cara, o último carro é o carro do futebol. É o carro que eu quero trazer jogadores atuais, para fechar toda a história do Fluminense com os títulos, com a história do futebol. Eu estava pesquisando e vi que tinha um senhor, um torcedor, que entrava na arquibancada, eu tenho muitas fotos dele. Você tem um contato? Eu falei, eu não tenho, mas eu sei quem tem.
o Heitor Dalincourt, que fez o filme Saudações Tricolores, tinha colocado ele no filme e tal, foi na casa dele, falei, vamos lá. Liguei pro Heitor, expliquei a mesma situação. Heitor, tem uma posição no carro da frente, que ele quer falar do Talco, vai botar uma escultura negra com a camisa do Fluminense, quer ele na frente. Ele acabou de falecer. Aí peguei aquela notícia triste, fui lá no barracão da Rocinha e falei, ô Luciano, o senhor faleceu. Ele falou assim pra mim... Naquele dia? Não, ali, uma semana. Aqueles dias, né? É. Ele falou assim, você raspa o cabelo? Eu falei, por quê? Porque hoje eu sou careca, mas naquela época eu tinha um corte meio militar, assim. Eu já tinha um pouquinho de negocinho, mas tinha cabelo. Eu falei, você topa fazer? Eu falei, eu? Pô, você é da torcida. Tá gordinho como ele. A gente faz porque tinha o negócio da marca, né? Não dá pra pegar a camisa do Fluminense, porque tem patrocínio e tal. Eu crio uma camisa, um figurino aqui parecido com o dele. E você faz. Eu falei, com uma honra. Mas ele falou, não conta pra ninguém. Vamos pegar a torcida do Fluminense assustada. E aí não falei pra ninguém. Pra não dizer que não falei, falei com meu cunhado, que me ajudou com as coisas e tal. E comecei a procurar foto dele. Vi que ele usava uma camisa com um emblema muito grande aqui. A faixa na cabeça, a bandeira amarrada no pescoço, o meião, short branco, todo branco. Ele criou uma camisa fictícia do Fluminense com um punho tricolor, colocou um escudo grande, eu peguei uma bandeira, amarrei, ele fez um short mais pro prateado, aí eu levei um meião da época e ele botou umas coisas para tapar os símbolos e tal, e eu peguei um saco de pó de arroz de talco lá na sala da torcida, que era nas Laranjeiras, ensacamos, botei atrás do boneco, ali da escultura, enfim, fiquei no sapatinho. E aí a galera do clube que desfilou na Rocinha começava a chegar pra desfilar, ficava assustado, porque eu fiquei muito igual. Careca tá aí? Muito igual, raspei o cabelo, dei um banho de talco, fiquei branquinho. E vou te falar, foi uma das grandes emoções da minha vida. Virar ali, porque eu trabalho no carnaval até hoje, vivo aquilo ali todo ano. Vila Isabel? Na Vila Isabel, todo ano e tal. Então, em outras escolas também, trabalhei com efeitos especiais, iluminação no carnaval, fazia um monte de escola. Então, vivo aquilo ali todo ano ali e tal, aquele ambiente, e saber que eu era o destaque do carro, falando do Fluminense, sendo careca, eu chorei de ponta a ponta. E as pessoas se assustando, porque vários amigos na arquibancada, né, porque a torcida tricolor se mobilizou para entrar, para ver o desfile, né? Então, em todo setor tinha alguém. E eu, virava o rosto pra cá, batia de cara com um conhecido. Virava o rosto pra cá, batia de cara, ia chorar, as pessoas chorando de lá e eu chorando de lá. Isso, 2003. Carnaval de 2003. Então ficou aquela história, o novo careca, você tem que entrar, você tem que ir pro campo. Eu falei, não, cara, eu sou da torcida, eu sou diretor da torcida, um monte de coisa pra resolver na arquibancada e tal. Não tenho como ficar me vestindo de careca e ir todo jogo e tal. Não tem condições. E aí, passou, a parada esfriou. No final de 2005, aquela história do Volta Redonda saiu vencendo o primeiro jogo, o Tuta fez o gol no finalzinho, que eu costumo brincar que o gol do título não foi o do Antônio Carlos, foi o do Tuta, porque sem aquele gol não adiantava o gol do Antônio Carlos. No intervalo ali entre uma partida e outra, o Caco, assessor de imprensa, e o Alexandre Bittencourt, que eram os assessores de imprensa, falou, irmão, me chamou no cantinho lá, falou, se você não entrar de careca, nós não vamos virar esse jogo. Eu falei, não bota essa resposta pra cima de mim, não. Fala isso pra vida, essa boca pra lá. Meu irmão, tu tem que entrar de careca. Aí ficou aquele período todos os dias ali, porque a gente tava indo muito no clube pra ver treino, pra ver questão de material de bandeira e tal. E ele falava, ô careca, hein? Ô careca, hein? E eu falei, cara, ele falou, vamos fazer isso no sapatinho, como você fez na Rocinha. Ninguém vai saber, não vamos falar pra ninguém e tal. Você tem a roupa? Eu falei, tem a roupa, claro que eu tenho a roupa até hoje. Então, cara, vamos fazer isso, cara. Você entra, paisano, no vestiário, eu vou te buscar, negócio de segurança e tal. Você leva uma pessoa, levei meu amigo querido Léo Filipe, e ele fica com a sua bolsa e tal, você troca de roupa no vestiário ali e entra com o time, cara. É só isso, pra abençoar e tal. Eu falei, vamos fazer. Aí fiz, chegamos lá, entrei no vestiário do time, aí roupa tal, com tava o Assis lá, tem umas fotos com o Assis, e todo mundo assustado. Tava o Chimbica nessa época ainda? Eu acho que... Acho 5. que sim, né? 5, acho que não. Não, né? Acho que não.
Aí todo mundo assustado e todo mundo querendo tirar foto, e meu Deus! E ainda naquela época não tinha essa farta distribuição de fotos, né? Eu vou tirar foto. Aí entrei com o time, tenho fotos. Se você botar, a Flu TV depois fez uma reportagem para Loucuras do Flu, Loucuras pelo Flu. Aí nós contamos essa história na arquibancada, eles inseriram fotos. E aí, o Fluminense foi campeão e tal, eu fiquei. E tem uma história interessante, porque eu queria ficar no campo. Eu queria ver o jogo do campo. Falei, já que eu tô aqui. Só que, obviamente, vestido de careca, todo cheio de pó de arroz, ninguém é maluco de deixar um cara sem credencial, sem colete, sem nada no campo. Aí eu falei pro Léo, Léo, vamos descer. Na hora do arrastão ali do início do jogo, vamos. Eu desci o túnel, que naquela época era aquele coisinha, escadinha, e falei, Léo, vamos ficar por aqui, irmão. O Fluminense vai ser campeão e a gente vai entrar em campo. Não tem como. Aí fui pro vestiário. Tomei banho, fiquei ali. Você lembra? Você descia a escada, tinha um corredor comprido e tinha uma porta sanfonada. O cara fechou a porta. Porta pantográfica. É. E aí, o cara fechou aquilo ali, pá, cadeadão. Eu fui lá, tomei banho. Tava lá escutando o jogo. O pessoal no vestiário, na época, tava com radinho. Fica lá com cadeado trancado. E ficava no radinho. E eu lá, me disfarcei, tomei um banho, fiquei por ali, sentei, fiquei vendo o jogo. Vi o Tuta ser expulso. Lembra? O Tuta é expulso. E aí ele entra no vestiário bicando porta, bicando parede, bicando tudo. E aí eu não me contive, o Fluminense começou a fazer gol. Eu fui lá pra grade. Falei, Léo, vamos tentar entrar nessa porra. Já de banho tomado. Vamos tentar entrar nessa porra, vamos lá. Só que, o que acontece? Eu perguntei pro massagista, o Fluminense está atacando pra onde? O GG. Ele falou assim pra mim, pra cá. Então, qual eram os meus olhos? Eu não tinha rádio, eu não tinha nada. O Abel. Então, toda vez que o Abel fazia assim, ó, eu sabia que era ataque do Fluminense. Toda vez que o Abel fazia pra cá, eu sabia que era o Volta Redonda que tava atacando. Inclusive, tem um episódio... Mas como é que você tava vendo o Abel? Não, o Abel tava no banco aqui. Mas você tava conseguindo enxergar ele lá de dentro? Tava conseguindo enxergar a cabeça dele. Tá. Aqui. E eu aqui na grade. Não tava já mais no vestiário. Então você tava naquela última grade última grade na escada. Isso. Porque eu fiquei tão nervoso que eu saí do vestiário. Falei, Léo, vamos dar um jeito de entrar nessa porra, vamos arrombar aquela porta ali, vamos fazer qualquer coisa. Já de banho tomado, achei que fosse mais fácil, né? E o cadeado lá. Então, eu vi o Abel virar pra cá e virar pra lá. Inclusive, tem um lance, não sei se na prorrogação, no segundo tempo, do Túlio, que entra sozinho na cara do Kleber e perde um gol. Então, eu vejo o Abel fazer assim, ó. E depois ele faz, valeu, isso aí. Eu falei, quase gol dos caras. E a torcida do Volta Redonda tava aqui. O banco do Fluminense é o banco atrás do Bandeira e tal. E aí, o Fluminense fez o gol, eu não entendia nada. Sabia que tinha saído o gol. E gol, é campeão. Então. E aí começou a descer uma galera da diretoria que tava lá na antiga social, numerada, lá de cima. O meu amigo Júlio Domingues, que era o vice-presidente. Começou a descer uma galera. E aí tiveram que abrir. Então, aí ele deu ordem. Eu sou o vice-presidente do clube, rapaz, tô com os convidados aqui. Eu já me passei por convidado. A esposa das pessoas, dos jogadores, não sei. Abri isso aí, rapaz, que isso? Eu vice-presidente do clube. Aí o cara desceu muito. Olha lá, abriu. Então eu fiquei ali na escadaria. Ele abriu no final, assim. No apito final ele abriu. Então eu já subi a escada correndo e fui comemorar. Então uma grande emoção da minha vida. Um dia perfeito, porque eu me vesti de careca. Fiquei ali tirando foto com todos eles. O Diego Souza me deu a camisa. Eu fui pra torcida com o troféu e os jogadores. Tenho filmado isso e tal. Saiu no filme do Bernardo Belfort. E depois fui pra vestiário, tirando foto com o jogador. Fiz uma grande amizade com o Carlos Bonoro, ator. Fiz uma grande amizade com ele daquele momento ali. E tava aquele menino do Armação Ilimitada. Hoje tá carequinha. Não sei se é o André de Biasi ou o outro. Enfim, um é tricolor. Tava no vestiário também. Peguei a camisa com o Diego Souza e tal. Só que o Léo não pôde, se perdeu. O Léo se perdeu. E levou com ele meus documentos, minha bolsa, a minha roupa do careca e meu celular. E minha mulher com meu cunhado na arquibancada. E eu pensei, o que eu faço? Como é que eu vou achar todo mundo? Aí o ônibus do Fluminense ia levar uns 3 ou 4 moleques de Xerém que estavam no banco, estavam não relacionados,
para Laranjeiras, porque eles moravam ali nos apartamentos do Fluminense, lembra que o Fluminense tinha uns hotéis ali, uns apartamentos ali, botava essa molecada. E ele, o Souza, querido Souza, chefe da segurança, falou pra mim, ó, o ônibus do Fluminense vai pra Laranjeiras. Senta ali na frente, fica no sapatinho, nada de foto, nada de... Eu falei, não tenho nada aqui, cara. Eu sou só eu aqui. Se eu morrer, eu morro como de gente. E aí, nas Laranjeiras, eu encontro minha mulher, meu cunhado, meu amigo Léo Felipe, pego minha bolsa, pego meu celular, meus documentos. E aí, durante a semana, aquela coisa do clube borbulhando ali, eu tô no Fluminense, vem uma pessoa chorando na minha direção, me abraça, me sacode e não conseguia falar. E eu ali, sem saber o que fazer, naquele corredorzinho ali, que a galera ficava assistindo o jogo na grade ali, o jogo não, o treino na grade, e eu deixei o cara se acalmar e todo mundo ali, o que houve? E o cara falou, eu sou o filho do Careca. Eu vim pro jogo e você não sabe a emoção que eu não sabia. Eu falei, ninguém sabia. Ele falou, estava eu, minha irmã e os meus filhos naquela cadeira azul, ali embaixo, atrás do banco. E levanto os meus filhos, as crianças estavam com a gente. O Fluminense vai entrar. E do nada eu vejo meu pai. Então você não sabe, você me deu um susto. Minha irmã teve uma crise de pressão alta. E eu fiquei com aquela emoção, queria saber quem era, e vim aqui no clube, e o Alexandre me falou que era você que estava aqui, então eu vim te dar um abraço. E por muitos anos eu mantive contato com ele, eu acho que ele não era aqui do Rio, e ele vinha e me ligava, tô no Maracanã, queria te dar um abraço, não sei o quê. E por muitos anos eu perdi meu celular, ele me levou no Jornal Globo para ver se algum jornalista tinha achado no jogo. Enfim, histórias, prêmios que o Fluminense me deu. Eu não sabia dessa história, não.